Após a vinculação das mensagens da sua suposta morte, Anibalzinho tranquilizou o povo moçambicano afirmando que ainda continua em vida. Este referiu ainda que tudo não passa de uma mentira, pois está sob cuidados da Polícia da República de Moçambique e goza de boa saúde. O mesmo condenou veementemente a atitude de alguns usuários das redes sociais e disse ainda que todo mundo merece respeito. É uma surpresa para mim isso. Eu estou bem, graças a Deus. Só que tenho a dizer-vos isso. Estou 100% bem e o comando está-me a cuidar bem e não há nenhum problema. Bem, também não posso dizer isso. Se alguém está-me a seguir ou não, não sei. Mas acho que não fica bem dizer isso, não é? Pois, acho que merece o respeito, não é? Pronto. Obrigado por tudo, não tenho nada para dizer. Hoje nós vamos contar a história do homem mais procurado em Moçambique, Aníbal dos Santos Júnior, mais conhecido como Anibalzinho. É um criminoso condenado por planear o assassinato do jornalista Carlos Cardoso em 22 de novembro de 2000. Cardoso estava a investigar fraudes bancárias no Banco de Moçambique, um dos piores casos de corrupção da história desse país. Um caso cheio de mistérios. Juntos vamos tentar perceber essa história. Fique até o final do vídeo. História do caso. Em novembro de 2000, o moçambicano Carlos Cardoso, de 49 anos, editor do jornal Diário Medical especializado em investigação sobre a corrupção, estava a investigar a alegação de fraude de 14 milhões de dólares no Banco de Moçambique. Em 22 de novembro de 2000, após quase 15 minutos a falar com repórteres da BBC, deixou o trabalho em Maputo e foi emboscado no carro na Avenida dos Martírios da Machava por homens armados que bloquearam as rotas de fuga com 2 carros. Mais tarde, no julgamento, os juízes adotaram a versão dos eventos que Anibalzinho estava dirigindo o carro roubado que ultrapassou o Toyota de Cardoso para encurralar e emboscá-lo. Mas que os tiros foram disparados por outro suspeito. Testemunhas disseram que o atirador disparou 10 tiros, matando Cardoso e ferindo o motorista. O assassinato ocorreu 2 semanas após a morte de 26 pessoas em Montins. Cardoso relatou sobre o incidente e foi muito crítico das ações dos 2 principais partidos políticos que precederam os confrontos. O assassinato e o funeral de Cardoso produziram uma rara demonstração de união entre adversários políticos. O presidente da República, Joaquim Chissano, na época, e líderes da oposição prometeram resolver o assassinato. Em maio de 2000, 6 homens foram acusados do assassinato. Inicialmente, as reportagens relataram que um importante empresário e um gerente do banco eram acusados de contratar os assassinos e 4 homens eram acusados de realizar o assassinato. Mais tarde, informaram que Aníbal dos Santos Júnior, mais conhecido como Anibalzinho, foi um dos 4 e o idealizador do assassinato. As reportagens informaram que as suas atividades normais variavam entre um pequeno negócio de carros a ladrão de carros, mas ele foi capturado. Primeira fuga antes do julgamento. Em 31 de agosto de 2002, Anibalzinho escapou da prisão em Maputo. Apesar dos avisos dados ao ministro do Interior sobre uma tentativa de fuga, agentes não identificados da polícia afirmaram que tudo foi ao mais alto nível para facilitar a fuga e tornar o julgamento impossível. O advogado de Anibalzinho expressou o receio que o seu cliente já podia estar morto e houve informações de que havia manchas de sangue na sua cela. Na verdade, Anibalzinho fugiu para a África do Sul com um passaporte falso. 7 guardas prisionais de nível baixo foram julgados e absolvidos em conexão com a fuga. O paradeiro do fugitivo permaneceu desconhecido até 22 de novembro de 2002.
O primeiro julgamento e extradição. O julgamento dos 5 suspeitos presentes e do ausente Anibalzinho começou em 18 de novembro de 2002. Várias sessões do julgamento foram transmitidas pela televisão nacional, tendo 3 dos suspeitos identificado Nimpini Chissano, filho do ex-presidente da República, Alberto Chioangui Chissano, como o homem por trás do assassinato. Nimpini Chissano apareceu no tribunal e refutou todas as acusações. Logo após o início do julgamento, a mãe de Anibalzinho anunciou que o filho estava a salvo e a viver em Londres. Ela também afirmou que o filho foi ajudado a fugir para Londres, a fim de impedi-lo de testemunhar, reclamando a sua inocência e que estava pronto para retornar a Moçambique e testemunhar, desde que fosse garantida a sua segurança. Anibalzinho foi detido em Pretória, África do Sul, no final de janeiro de 2003, um dia antes do anúncio da sentença. As autoridades sul-africanas informaram quase de imediato que a extradição poderia ocorrer já na semana em que ele foi capturado. No dia seguinte, o tribunal declarou Anibalzinho culpado como mentor do crime e o sentenciou a 28 anos e 6 meses de cadeia. Os outros suspeitos receberam até 23 anos de cadeia. Nenhuma acusação foi levantada contra qualquer membro da família do presidente. No final de 2003, foi revelado que 3 dos presos, mas não Anibalzinho, estavam envolvidos num processo judicial de fraude no Banco Central, o último caso de Carlos Cardoso. Segunda fuga e extradição. Segundo uma declaração do ministro do Interior, em 9 de maio de 2004, Aníbal dos Santos Júnior desapareceu da sua cela. Fontes anônimas na prisão revelaram que Anibalzinho foi, na realidade, retirado da prisão por cúmplices. A fuga ocorreu quando o tribunal se preparava para revelar as sentenças contra 15 suspeitos do envolvimento no caso de fraude bancária de 1996. Em meados de maio, as autoridades canadianas detiveram no aeroporto internacional de Toronto o Anibalzinho. As autoridades moçambicanas solicitaram de imediato a sua extradição, embora não houvesse acordo de extradição entre o Canadá e Moçambique. E a Organização da Imprensa Internacional apelaram ao governo canadiano para que acelerasse o retorno de Anibalzinho a Moçambique. Mas ele pediu asilo político no Canadá, retardando o processo de extradição durante 1 ano e meio. As autoridades persuadiram-no a desistir do pedido de asilo em troca de um julgamento justo em Moçambique, uma opção disponível para qualquer pessoa condenada a revalia a 2 anos a mais de cadeia. O tribunal moçambicano confirmou o direito do condenado a novo julgamento. Em 14 de dezembro de 2004, as autoridades canadianas aprovaram a extradição e Anibalzinho foi finalmente deportado para Moçambique em 21 de janeiro de 2005, chegando a Maputo no dia seguinte. Os Repórteres Sem Fronteiras e outras organizações de imprensa celebraram a sua captura. Segundo julgamento. O segundo julgamento de Anibalzinho começou em 1 de dezembro de 2005. 3 dias antes do julgamento, ele foi apanhado a preparar a sua terceira fuga por novo guarda, recentemente transferido para a prisão. Anibalzinho declarou-se imediatamente inocente e que as suas declarações anteriores sobre o caso Cardoso tinham sido resultado de manipulação pelo antigo advogado de defesa. Assim, ele exonerou Nimpini Chissano de qualquer associação com o assassinato e identificou os membros da família Sattar, já condenados no julgamento de 2002, como os seus principais clientes. O tribunal pronunciou Santos culpado em todas as 9 acusações e impôs uma pena de 30 anos. Muitos comentadores salientaram que o julgamento não conseguiu resolver as questões incidentes sobre
sobre a dimensão das conexões de Anibalzinho ao meio político moçambicano e que a sua decisão de não apelar da sentença foi um indicador de que planeava outra fuga. O defensor público explicou que o seu cliente receava que o Tribunal de Recurso agravasse ainda mais a pena de prisão. Mais um caso em 2008. Em abril de 2008, Anibalzinho estava de novo no tribunal, desta vez como réu na tentativa de assassinato do advogado do PCM, Albano Silva. Na sua declaração ao tribunal, ele referiu-se ao assassinato de Carlos Cardoso em 2000 e desta vez, contrariamente às declarações anteriores, Anibalzinho apontou diretamente Nimpini Chissano, então já falecido, como seu cliente. De acordo com as novas declarações, o filho de Chissano contactou inicialmente apenas para alugar um carro e os comentadores nem queriam acreditar que um negócio tão pequeno se pudesse transformar num contrato de assassinato. O alegado recrutador identificado por Anibalzinho também está morto, não deixando ninguém para desmentir ou corroborar com a sua história. Noutra declaração, ele alegou que o falecido Nimpini o protegeu na prisão. Abre aspas, eu nunca escapei, eu fui levado para fora. Anibalzinho refutou todas as alegações contra si no caso de Albano Silva, apesar das evidências mostrarem que se manteve em comunicação regular com os outros suspeitos no caso antes da tentativa de assassinato. Terceira fuga. Em 7 de dezembro de 2008, Anibalzinho escapou de uma prisão de máxima segurança de Maputo pela terceira vez, juntamente com outros 2 notáveis bandidos. No dia seguinte, a mídia noticiou que ele foi preso 36 horas após a fuga. Segundo a organização do Repórteres Sem Fronteiras, foi detido a 75 quilômetros de Maputo, na estrada que liga a fronteira com Eswatini. No entanto, em 10 de dezembro, o porta-voz da polícia desmentiu as notícias, dizendo que o fugitivo ainda estava longe. A oposição pediu a convocação dos ministros responsáveis ao parlamento para explicações, mas a proposta foi rejeitada pela maioria. Mais uma vez, os oficiais da polícia pediram desculpas pelo incidente, enquanto o seminário Zambeze descreveu. No período de menos de uma semana, terminando em 17 de dezembro, 3 oficiais da polícia de alta patente foram mortos em Maputo. O comandante da polícia disse que os assassinos poderiam estar conectados com as fugas, mas não era claro qual dos 3 fugitivos era considerado perigoso. Um oficial no Ministério do Interior culpou abertamente a polícia pela fuga. Em 30 de dezembro, o Ministério do Interior demitiu oficiais superiores da polícia pelo seu envolvimento na fuga de 7 de dezembro. Foi relatado que os oficiais visitaram Anibalzinho um dia antes da fuga e não fizeram nada sobre o buraco na parede do corredor que foi usado pelo fugitivo. Anibalzinho até hoje se encontra na cadeia. Isso é o que nos dizem. Mas a verdade é a verdade. Hoje eu só vim recordar essa história de um dos homens que mais escorregou da justiça em Moçambique. O que você achou? Coloque nos comentários o lema do canal: Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.